Galera, vamos reagir aqui a um vídeo desse pastor aí falando sobre o dízimo e a oferta aí. Vamos reagir, vamos ver. Você acha que o seu dízimo garante o favor de Deus para você e a sua família? Não, ninguém acha isso, porque se você achar, isso não é bíblico, tá? O dízimo ele é um mandamento para que os levitas sobrevivam, tá? Essa que é a verdade do dízimo, tá? Porque é assim, em resumo, existiam 12 tribos, 11 trabalhavam, uma não trabalhava, que era o de levitas. Os levitas, como eles não trabalhavam, eles precisavam receber o dízimo, porque eles dedicavam todo o seu tempo estudando, tocando e tudo mais. Dedicavam todo o seu tempo aos mantimentos culturais ali, religiosos da época. E aí Deus não foi o homem, eles não têm assembleia disso, não. O próprio Deus falou assim, eu vou separar 10% de tudo que vocês plantarem, porque dízimo não é dinheiro, tá? De tudo que vocês plantarem e vocês levem para os levitas, tá bom? E aí, com isso, você vai manter a casa do tesouro lá, que é onde que os levitas ficavam também, tá bom? Essa que é a verdade do dízimo, não é para dar para pastor, né, nada, é só para os levitas. E lembre-se, a tribo de Levi, ela não existe mais, tá? No dia que um pastor disser para você que você tem que dar o dízimo, pergunte para ele assim, e que o dízimo é para os cristãos, pergunte para ele assim, pastor, para quem que Jesus deu o dízimo? Ah, mas ele vai inventar, ele vai falar qualquer coisa, só não vai mostrar na Bíblia, o versículo. Pastor, para quem que os apóstolos deram o dízimo? Pastor, para quem que os discípulos deram o dízimo? Eles nunca vão mostrar isso, porque eles não têm base bíblica para sustentar o dízimo, né? Então, o dízimo, ele é uma mentira. A igreja que cobra o dízimo, ela não é uma igreja de Deus, ela não é uma igreja cristã. Tá? Ela pode ser qualquer coisa, só não é uma igreja de Deus, tá bom? Seu Deus é desse tamanho? Seu Deus é subornável com um período de louvor no domingo de manhã? Ah, faça-me um favor. Deus não se compra. Não invente de não trazer a sua oferta no momento da generosidade. É isso aí. Veja qual a estratégia que eles usam. Eles usam a estratégia do medo, que é não invente, não pensa. Por quê? Por que você não pode nem pensar e não dar oferta? Não gasta aqui na igreja, gasta na farmácia. Ou seja, se você não vai dar o dízimo, você vai adoecer. Você vai dar na farmácia. Isso é mentira, tá? Isso não é bíblico, não, tá bom? Deus não pune ninguém com doença porque você não paga o dízimo. Isso é mentira. Se você acredita em pastores e em pregadores que falam isso, não acredite neles porque eles são mentirosos. Eles estão torcendo a palavra de Deus. Peça para ele mostrar algum versículo que valide isso. Que se você não der o dízimo, se não dá oferta, você vai adoecer. Peça para ele. Irmãos, sejam como o pessoal de Bereia, os bereanos, eles conferiam tudo que as pessoas diziam para ele. Entendeu? Confere. Você está me dizendo que eu vou ficar doente? Me mostra aí no versículo. Contra a palavra de Deus não tem mentiroso. Esses caras aqui, eles podem estar com a Bíblia na mão e falando, só que eles não abrem versículos para validar o que eles estão falando. Se você não trouxer o seu dinheiro, o devorador leva, hein? O devorador leva. Oh, claro que o devorador leva. Agora pergunta para esses pastores, biblicamente, pergunta na Bíblia, quem é o devorador? Provavelmente ele vai dizer, o devorador é o diabo. Só que seja um irmão bereano, pergunte, me mostra na Bíblia que o devorador é o diabo. Não tem. Vou te contar a história do devorador, tá? Lembre-se que eu falei que as 12 tribos, as 11 tribos, eles viviam de colheitas, certo? E o que é o devorador? O devorador são devoradores de colheitas, ou seja, o gafanhoto. Tá? O gafanhoto ia na colheita dos israelitas e comia o que eles plantavam. E aí Deus fez uma promessa com eles.
Deus falou assim, ó, se vocês derem o dízimo do jeito que eu tô pedindo para vocês, eu vou tirar de vocês o devorador. Não é o diabo. Eles não pensavam no diabo, eles pensavam no devorador mesmo. Quem é o devorador? É os gafanhotos. Os gafanhotos são devoradores. Para provar isso, se você ler na Bíblia, porque diferente desses pastores, eu vou mostrar na Bíblia o que é o devorador. Peça para um pastor mostrar que o devorador é o diabo, e ele não vai conseguir, mas eu vou te mostrar na Bíblia o que é o devorador. No livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, olha só o que a Bíblia diz. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O devorador, biblicamente falando, não é o diabo. Quem disse que é o diabo? Mostra na Bíblia. É o gafanhoto. Ele é o devorador porque ele devorava as plantações, e Deus deu essa promessa. Se vocês derem o dízimo, eu tiro de vocês o devorador, que são os gafanhotos. Estude sobre... Escreva, se você escrever devorador na Bíblia, se você pega a Bíblia que tem filtro, escreva devorador, você nunca vai ver a associação de diabo com o devorador. Não tem. Então assim, eles vão torcer a Bíblia e dizer o que eles querem, mas eles nunca vão mostrar no versículo que valide o que eles estão falando. O devorador não é o diabo, tá? Eles torcem a Bíblia para o seu próprio lucro, tá? Aí, com medo do devorador, eu trago. Que medo de devorador? Você planta, você é plantador? Ah, mas o dízimo era colheita naquele tempo, mas agora é dinheiro, meu amigo. Dinheiro existe desde sempre. Você tem que pensar que o povo de Israel, eles fizeram... Eles tinham ouro. Ouro, você acha que o ouro vale menos que um papel que você tem na carteira? O papel que você tem não vale nada. O ouro vale muito. Eles fizeram um bezerro de ouro. E como que você vai me dizer que naquele tempo não tinha dinheiro? É claro que tinha. Só que o dízimo não é dinheiro. É plantação. É 10% do que você produzir, do que você colher. Não é do dinheiro. Entendeu? Isso é uma torção da verdade. Isso é um fato. Vocês podem até não gostar do que eu estou falando, discordar, mas ninguém consegue provar biblicamente que o dízimo é dinheiro, entendeu? Tanto é que em Mateus 23 diz assim: hipócrita, porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, não tem dinheiro na parada. Ah, mas no tempo de Jesus não tinha dinheiro. E a viúva lá, que deu uma moeda, era o que ela estava dando? Moeda é o quê? Não é dinheiro? Porque dízimo não é dinheiro, não adianta vocês. Por mais que eu entenda que existem muitos pastores e pregadores que eles se esforçam para colocar o dízimo como dinheiro, não é, tá? Pode chorar e tudo bem. Eu até entendo o esforço que as pessoas têm de torcer a Bíblia. Só que esse é o perigo de para esses pastores, que quando você lê muito a Bíblia, você conhece a verdade. Quando você conhece a verdade, você não consegue ser enganado por esse tipo de coisa. Filhinho tá doente, porque eu não cumpri as minhas obrigações. Olha só, se seu filho tá doente, é porque você não pagou o dízimo. E ó, isso é tão maluco, porque ele é assim, ó, no começo do vídeo ele fala, não, o seu Deus não é comprável. Aí logo depois, um segundo depois, ele diz, o seu filho está doente porque você não pagou a mensalidade do dízimo. Não pagou o boleto. Olha só, olha o que está na cabeça desses caras. Em um segundo eles se contradizem. Ué, o Deus é comprável ou não é comprável? Você tem que decidir. Porque se ele não é comprável, então não tem problema não dar o dízimo. Ah, mas se seu filho ficou doente, é porque você não cumpriu as suas obrigações. Eles sempre usam palavras bonitas para torcer a verdade, tá? Para com o meu Deus. Você não entendeu que Deus não se compra, que você não precisa dar nada para Deus para Ele amar você, porque você não tem nada para dar para Ele que Ele não tenha te dado. É que nem os presentes de Dia dos Pais que eu ganhava quando os meus filhos eram pequenos. Eu que pagava. Você pode ver, é muito interessante isso. Eles estão com a Bíblia na mão, mas não mostra um versículo para validar o que eles estão falando. Um versículo.
Eles não têm para validar. É muito interessante isso. Quando a gente dá uma coisa para Deus, foi Ele que pagou e Ele recebe porque Ele vê nos nossos olhos. Ele recebe não, é você que quer receber. Você quer ser o contador de Deus. Você quer ser o cara que recebe por Ele, entendeu? Deus não vai receber nada. As coisas de Deus são espirituais. O dinheiro que Deus recebe em dólar, euro, esquece isso, entendeu? O dízimo, ele é somente para os levitas, porque os povo levita era a tribo de Levi, tá? E nem eram todas as pessoas de Levi, só para ser bem sincero. Eram só os sacerdotes levitas que poderiam receber o dízimo. Ou seja, mesmo entre os levitas, eles não poderiam receber os dízimos. Quem recebia os dízimos eram os sacerdotes levitas. E aí sim, eles distribuíam pelos levitas. Ou seja, se por exemplo, um apóstolo quisesse receber o dízimo, não, mas eu estou pregando e não sei o que, não tem conversa. Você é levita? Não, então você não tem direito do dízimo, entendeu? E o dízimo, que nem eu falei, é plantação. Não existe nem menção, não existe nem versículo bíblico, não existe nenhum versículo que valide, principalmente no Novo Testamento, que o dízimo é para os cristãos. Não existe. Peça para algum pastor falar sobre o dízimo usando só o Novo Testamento. Ele não vai conseguir, ele vai bugar, ele vai travar. Entendeu? Ele não consegue. Olhos a alegria que nós temos em presenteá-lo. E eu duvido que tenha um pai, uma mãe que recebeu um presente, um desenho rabiscado e não tenha se alegrado. Esse é o nosso Deus conosco. Ele nos deu tudo. Não há nada que a gente possa, deva, precise fazer para conquistar o seu amor. É graça, irmão, graça. É claro que é graça. Ele vai falar, aí tá vendo? Ele usa algo no começo material e depois no final ele fala, não, é graça, entendeu? É graça. É muito complicado. Mas assim, aos pouquinhos a gente vai destrinchando essa mentira do dízimo, tá? Comentem aí o que vocês acreditam do dízimo. Eu sei que o que vai sobrar é só crença, tá? Do tipo, não, mas eu creio, talvez, quem sabe. Beleza, eu respeito a sua crença em si, mas a sua crença ela tem que ter fundamentos bíblicos. Sem fundamento bíblico, a sua crença ela é uma crença vazia, porque a igreja de Deus, a verdadeira igreja, a fé dela é fundamentada na Bíblia, tá? E não em palavras de homens, por mais bonitinhos que eles sejam, por mais doces que eles sejam, por mais assim suaves que sejam as palavras deles. Se não tiver base bíblica, não vale de nada. Valeu? Comenta aí o que vocês acham e tamo junto.